Hoje falando sobre os cuidados com a pele, o maior órgão do corpo humano, e como você tem cuidado da sua pele. Hoje aqui com a médica dermatologista, também especialista em estética, a doutora Marilu Tchuba. Mais uma vez, bem-vinda aqui ao Saúde no Ar. E aí, Patrícia, bom dia, um prazer estar aqui. Vamos falar, né? Vamos conversar. A gente tem muita coisa para colocar. Alguns ouvintes já estão mandando dúvidas, então vamos primeiro pontuar aí algumas coisas com relação a filtro. Exatamente, principalmente nesse mês de dezembro, Marilu, que estamos falando muito sobre a questão da proteção, né? O fator ultravioleta, e as pessoas se preocupam muito em se proteger quando vão à praia, e a gente sabe que essa proteção ela deve ser ampliada em todos os momentos. O que você traz pra gente em relação a isso? Pronto, quando a gente fala sol só com proteção, o tema dessa campanha é muito valioso, né? E ele já diz tudo. Então o paciente tem que sair de casa todos os dias com o protetor solar. A variação de filtros solares que existem hoje no mercado são muito grandes, então é importante que o paciente consulte um dermatologista e saiba qual o filtro adequado para a sua pele e que se adapte à rotina dele. Então tem paciente que tem uma vida externa, recebe muita radiação do sol, e outros pacientes que ficam em ambientes fechados. Você, por exemplo, está aqui na rádio com essa luz branca o tempo inteiro em cima de você, e você também é uma paciente que tem que ter essa fotoproteção efetiva. Então é isso que a gente tem tentado levar de conscientização à população. Hoje o filtro solar, ele não cabe somente para proteger o paciente do câncer de pele, do proteger da radiação do sol. Ah, doutor, eu uso só quando eu vou à praia, só quando eu tomo sol. Hoje a gente orienta que o filtro solar seja de uso diário, para que você adquira outros benefícios com relação à prevenção do fotoenvelhecimento. Quando a gente fala em fotoenvelhecimento, a gente tem hoje as duas radiações que eu acho que quase todos os ouvintes já ouviram falar, que é o UVA e o UVB, né? O UVB, que é essa radiação do sol, que gera essa queimadura imediata, que quando você volta da praia você volta bronzeado, e o UVA, que é uma penetração um pouco mais profunda, e os filtros hoje protegem para o UVA e o UVB. O que é que mudou de lá para cá? Agora, além do UVA e o UVB, o dermatologista também tem estudado muito luz visível, que é essa luz do computador, que é a luz do tablet, que nossos filhos, né, a criançada toda está exposta, coisa que nossa geração nunca esteve, né? A gente começou a ter computador depois dos 20 anos de idade, né? E não com essa facilidade de uma tela tão próxima do nosso rosto. E o infravermelho do UVA, que é mais maléfico ainda. Ou seja, por que maléfico, doutora? Porque ela vai até a derme profunda. Então o dano, ele não está só superficial na pele. O dano, ele vai a nível de DNA celular, vai a nível de liberação de enzimas que geram estresse oxidativo e que vão gerar o quê? Ruga, que vão deixar aquela pele opaca, envelhecida ao longo dos anos, porque tanto o dano do UVB quanto o dano dessas outras radiações, eles são danos cumulativos. Então, às vezes eu pego uma pele muito envelhecida, muito manchada, eu digo, gosta de sol, doutor, eu não tomo mais sol, mas quando você vai colher a história, a anamnese, que é extremamente valiosa, né, numa consulta com o dermatologista, é aquele paciente que na juventude surfava, pescava, ia pra praia, botava Coca-Cola, bronzeador no corpo. E aí isso vai acumulando e a resposta vem na pele. Quais são os principais sinais, né? O que pode ocorrer? Além das manchas, tem também a questão do ressecamento, rugas. Isso. Quando a gente fala em dano do sol da pele, ele se divide em 4 pilares, né? A queimadura solar, que é aquele dano imediato, o fotoenvelhecimento, o câncer de pele, que se dá por conta dessas alterações a nível celular, e a melanogênese. O que é isso? São as manchas, como o melasma, que é um problema hoje de boa parte das mulheres, né? O ressecamento, o envelhecimento, aquela pele sem vida, sem viço, vem tudo junto com essas características. Mas o que mais preocupa pelo dano cumulativo é, sem dúvida alguma, o câncer de pele e, do ponto de vista estético, o desenvolvimento de manchas como o melasma, que são manchas resistentes, são manchas que dão trabalho para clarear, principalmente em Salvador e cidades de sol, que o paciente está exposto, ainda que não queira, mas o tempo todo à luz. 3328-7666 é o nosso telefone para a sua participação, para o esclarecimento das suas dúvidas. Com relação ao colágeno, né, a preservação desse componente que é fundamental para a manutenção da pele. Aí a questão dos raios ultravioletas também atinge o colágeno. Também, minha filha. O raio ultravioleta, ele é terrível. Ele destrói as enzimas, né? Ele estimula o surgimento de enzimas que depletam o colágeno. Então, à medida que você vai se expondo ao sol,
sol, aquele seu colágeno vai ficando numa qualidade ruim, vai se perdendo, e aí a pele vai ficando flácida, sem viço. Aí você pode perguntar, doutor, e aí, vamos repor colágeno, né? Pois é, uma pergunta, inclusive, que chegou aqui. Pergunta, dá pra fazer reposição? Vamos fazer reposição? Reposição de colágeno hoje é uma coisa que a gente faz, que a gente tem um feedback positivo das pacientes, mas que do ponto de vista científico, a gente ainda não tem um embasamento que, assim, comprove seus reais benefícios. Eu estimulo, os pacientes tomam, eu não tenho conflito de interesse aqui em falar nome de produtos, mas a gente geralmente orienta o Exime Firmalise, o Fácia, o Matrice. Existem colágenos para cada tipo de paciente, né? Então isso também tem que ser orientado com o dermatologista em consulta e os benefícios disso, ainda que você tome o colágeno, não anula a sua necessidade de ter uma fotoproteção eficaz. É importante dizer que a pele vai envelhecer, assim, é um processo natural, que tem pessoas que ficam desesperadas, aí deve ter lá no seu consultório pessoas, óbvio que hoje nós temos muitos tratamentos eficazes, podemos falar sobre isso ao final da nossa entrevista aqui com a doutora Marilu, mas o envelhecimento, ele acontece, mas sem a proteção, isso é mais acelerado, né, doutora? Com certeza, aquela pele envelhecida pelo sol é uma pele que vai ter um aspecto mais envelhecido de forma mais precoce. Tem as perguntas aqui dos nossos ouvintes, 3328-7666. A nossa ouvinte disse que tem, bom dia Patrícia e doutora, tenho muitas manchas no braço, tipo sarda. Não, será que existe remédio? Posso clarear? Ela disse que tem muito desconforto em relação a isso, sobretudo quando está em meio de pessoas. Neide, um beijo para você. Neide, bom dia. Essas manchas nos braços, elas têm que ser avaliadas por dermatologistas, porque às vezes isso é um perfil genético seu, você ter sardas corporais. São difíceis de tratar, estão muito relacionadas à exposição ao sol. Existem alguns tratamentos, alguns com resultados muito bons, vai variar aí do tipo de sarda que você tem, se mais superficial ou mais profunda. Bom, a pergunta da nossa ouvinte, também Lena Santos, ela lá da Vila Rui Barbosa, diz que sofre muito com uma coceira, uma reação na pele, manchas vermelhas, enfim, que coça bastante. O que poderia ser isso, pode estar causando, como ela pode tratar? Bom dia, diz que Lena, já usa né? Pomada antialérgica, doutora. Daniele, né? Lena Santos. Lena, você precisa procurar um dermatologista. Eu vi aqui o resuminho de sua observação, e lesões que duram muitos anos e a gente não sabe a causa, não pode ficar aí sem um diagnóstico. Então, manchas vermelhas, com descamação, com coceira, pode ser desde uma micose até uma psoríase. Então, não dá pra gente fazer esse diagnóstico sem ver a lesão. Consulte um dermatologista, ele com certeza vai saber te orientar. O ouvinte mandou até aqui pra gente uma foto, né? A doutora Marilu está visualizando aqui através do nosso WhatsApp. Ela disse que é uma mancha que coça muito, às vezes tem a sensação que tem espinho furando. Poderia ser, mais uma vez, claro que aqui não é uma consulta, é apenas uma orientação. Essa manchinha, eu já vi a foto, só de olhar a gente já vê, essa mancha tem fundo emocional, é uma lesão que o diagnóstico é clínico, não tem um tratamento que é definitivo, do tipo, eu vou te dar uma pomada ou um comprimido e vai resolver. Geralmente a gente conversa muito no consultório, orientando que o paciente pare de manipular. Essas lesões só acontecem em áreas que a mão tem acesso, e no caso a sua tem, né? Então tem que haver um controle muito mais emocional, no sentido de não coçar, porque a coçadura continuada gera no organismo o que a gente chama de pigmentação pós-inflamatória, ou seja, o organismo engrossa aquela pele e pigmenta como se fosse um mecanismo de defesa. 3328-7666, tem um ouvinte na linha, vamos a ele ou a ela. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Olá, quem fala? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos te Bom ouvindo, dia. bom dia. Bom dia, Marisa. Oi Marisa, agora sim, o retorno para você, diga. Oi, bom dia, Patrícia. Bom dia, doutora. Olha, doutora, eu já tenho mais de 15 anos usando protetor solar. Você baixa só um pouquinho o volume do teu rádio, querida, por um favor. momento. Sim. Usa protetor solar? Eu uso protetor solar há mais de 15 anos. E eu sou assim, eu acordo já com protetor no corpo. Então, mas mesmo assim, eu tenho umas manchinhas brancas, mas você falou aí que é hereditariedade. A minha mãe, a minha família, todo mundo tem essas manchas brancas. Então eu coloco o protetor em todo o corpo, principalmente no rosto, nos braços, no cólon, tudo isso eu coloco. Então, assim, ó, eu uso o protetor solar da Natura e da Nivea, da Natura de 60 e da Nivea 30. Sim, qual a Mas sua dúvida? aqui onde eu moro é muito sol, mas pelo sol que tem, por eu usar tanto protetor solar, a minha pele não é escura, eu dou graças a Deus, mas só com o meu rosto, eu já estou com 61 anos. Pronto, Ele ok, pronto. tá Ó, Essas manchinhas...
está enrugando muito. Certo. Bom, primeiro, duas coisas aí, a doutora vai responder, mas o que me chama a atenção, ela disse que usa muito protetor solar. Às vezes a gente fala, quando fala em proteção, só lembra do protetor e ele é essencial, mas tem outros elementos também, inclusive tecidos hoje com a tecnologia. Com certeza, essa é uma observação extremamente valiosa, principalmente para proteger essa região de braço, de colo, né? São as blusas com fator de proteção ultravioleta, que é o que a gente chama de FPU, que são eficazes, e aí vou falar de uma forma bem breve. Quem for comprar na UV-Line, né? Geralmente quem diz que é meu paciente ganha até desconto, viu, gente? 10%. Isso aqui, isso aqui não é conchavo com loja, não. Não é conchavo, mas nos dias de hoje, qualquer desconto vale a pena. Claro, As blusas a gente estimula que sejam sempre de cores vivas, verde, azul, laranja, né? Porque o branco reflete a luz pro rosto e o preto puxa muito calor e esquenta. Doutora, faz um parênteses aí, porque outro dia, numa loja que vende saúde, a pessoa falou exatamente, olha, a que eu mais vendo é a preta. Eu sou totalmente anti a preta. Anti a preta. Eu não gosto da preta porque ela puxa muito calor, né? O tamanho deve ser mais folgado do que a pele, porque na hora que você molha, as fibras se abrem e o FPU diminui. Sim. E elas têm uma meia-vida. Se você usa demais e lava muito, o ideal é que você troque a cada ano. Em relação às manchinhas brancas que você tem no braço, o nome disso se chama leucodermia gutata, são lesões de dano cumulativo do sol. Algumas famílias têm mais tendência, né? Mas com certeza o uso diário do protetor solar já evita que novas venham a surgir. Os tratamentos existem, são às vezes muito frustrantes, às vezes a gente não impressiona o paciente, porque você troca uma mancha branca por uma mancha castanha, mas vale a pena você consultar o dermatologista. E uma terceira observação em relação a seu áudio é com relação aos filtros comerciais, que eu não vou me deter aos nomes que você comentou, mas eu sempre estimulo no meu consultório filtros dermatológicos de laboratórios que têm aí uma tecnologia mais avançada do que esses que são vendidos em prateleira, às vezes com preços tão caros quanto outros. E hoje você tem acesso a filtros muito bons e muito baratos. Então, o dermatologista hoje já consegue dar uma gama de produtos com um fator de proteção alto e que tem, além do filtro solar, aquilo que você comentou, ação hidratante, ação antioxidante, que esses comerciais, na maior parte das vezes, não oferecem. E a pigmentação, para a mulher, às vezes, pode, não sei se vale a pena, mas também pode servir como base. Pronto. Né? Os filtros com cor de base hoje a gente vem estimulando muito. São filtros que levam minerais, né, que oferecem pigmento. E esse pigmento, ele potencializa a proteção para quê? Para a luz branca, que é essa que a gente está exposta a maior parte do tempo. O filtro com cor de base, além disso, do ponto de vista cosmético, ele mascara a imperfeição, né? Já corrige a manchinha, a paciente já sai de casa como se estivesse maquiada. Então, hoje também existe uma apologia muito grande a gente estimular os filtros com cor. Bacana. Iraildes, manda um beijo pra você, também pra seu filho. Ela tá mandando aqui pelo WhatsApp 996813998. Tem gente na linha, já vou colocar já. Mas o filho dela, Vinícius, tá aniversariando hoje, dia 12. Parabéns, tá? Um abraço. Quem fala com a gente agora? Bom dia. Olá. Dia. Bom dia. Bom dia. É Maria da Liberdade. Sua dúvida, Maria, por favor. Minha dúvida é porque eu já há mais de um ano que eu tenho uma coceira na virilha, mas coça muito e fica assim escamando. Mas eu já usei toda a medicação, já usei algumas medicações com dermatologista e não melhora. Tá. Eu já fiz uma biópsia, não deu nada assim de comprometedor, mas eu fico preocupada. Eu vou novamente para a dermatologista, já mudei de dermatologista, que ela disse, eu não estou entendendo por que esse problema da senhora. Vamos ver o que está acontecendo com você, Maria. Quem sabe a doutora Marilu possa ajudar. Depois a gente deixa o contato aqui para que vocês possam também fazer aí a sua consulta. A coceira em virilha, na maior parte das vezes, como é uma área que retém muita umidade, é a área de dobra, tem fungo associado. E às vezes isso dá trabalho de resolver. Muitos colegas, né, às vezes no intuito de até aliviar o desconforto, passa o corticoide e o paciente, às vezes, por conta própria, mantém o uso dessa medicação. Então, de um problema você gera outro. Então, é importante que você, infelizmente, você vai continuar procurando um dermatologista que acerte. Que você já fez, inclusive, biópsia, que afastou qualquer outra coisa que preocuparia a gente, né? Que são outras doenças em áreas que a gente chama de intertriginosas. Então, não desista, não desanime, não deve ser nada sério, mas consulte outro especialista. Olha, uma série de perguntas aqui vindo pelo nosso ouvinte. Roriz, qual o melhor horário para ir à praia? Quais os perigos para a pele do uso de protetores?
A diferença, bronzeadores, protetores e bloqueadores. Ótima pergunta. Pronto. O melhor horário é sempre longe das 10 às 16 horas, né? Esse é o horário de pico da radiação. Mas há mais ou menos 1 ano e meio atrás existiu um trabalho aí feito por um laboratório que às 7h30 da manhã no Farol da Barra a gente já tinha uma radiação de praticamente a mesma de 11 horas da manhã. Nossa. Então em Salvador você vai fazer aquela caminhadinha matinal entre 7 e 8 horas, você já tem que estar com um protetor solar eficaz. Em relação à diferença do bronzeador para o protetor, não tem muito segredo, né? Um vai estimular a pigmentação e o outro não, mas protetor e bloqueador, geralmente os bloqueadores, eles têm filtros físicos numa concentração maior, porque geralmente os protetores solares a gente mistura o filtro químico do filtro físico. O físico, ele faz como se fosse uma barreira cutânea, enquanto que o químico, ele modifica a absorção da radiação, tá? Bom, voltando a falar sobre a questão do envelhecimento, essa é uma preocupação de homens e mulheres, mais as mulheres, até pela questão estética, mas falamos inicialmente desse envelhecimento natural da pele e depois o envelhecimento provocado pelo sol. E o ouvinte chegou a comentar um fator, a questão familiar. Isso também hereditário, doutora, pode influenciar no envelhecimento? Peles claras, né? Pacientes de pele clara, paciente ruivo, olhos claros, são peles realmente mais vulneráveis ao sol, à claridade, ao dano e geralmente envelhecem mais precocemente. Isso é um padrão que segue na família, né? Agora, os hábitos, às vezes a gente tem irmãos que tiveram hábitos de vida diferentes, um que sempre se protegeu, um que morou na fazenda ajudando lá o gado e tudo, e o outro que ficava mais em ambiente fechado ao longo da vida toda, e você vê uma diferença nítida da qualidade da pele dos dois. Então, eu acho que é muito mais resultado da sua história pessoal, de como você cuidou da sua pele, do que necessariamente um fator genético. 3328-7666, tem um ouvinte na linha, daqui a pouquinho então participando com a gente, a pergunta da Jéssica: bom dia, já tive câncer de pele, faço uso do protetor solar, mas em relação, aqui pulou a perguntinha da nossa ouvinte, tá? Daqui a pouco ela manda pra gente, vou pular aqui então essa pergunta, por favor, doutora Marilu, quais os benefícios do colágeno para as articulações? Eliette Ribeiro do Itaigara. Pronto, hoje os colegas ortopedistas, eles prescrevem muito colágeno para articulação, que aí é o colágeno tipo 2, e a gente costuma prescrever o colágeno tipo 1 e 3, que é o ideal para a pele. Existem já algumas mesclas de colágeno no mercado, e aí se ela quer um foco para articulação, quem tem que prescrever esse colágeno é o ortopedista dela. O Roriz aqui reafirmando, eles fiz a pergunta sobre os perigos de comprar protetor solar do camelô, aqueles que vendem na praia. Eu tenho muito medo, né? Eu acho que tudo que não tem comprovação científica, que não tem um respaldo comercial importante, realmente gera tensão, gera medo, porque na hora que complica, agora mesmo eu peguei uma paciente que doutora, eu usei, levou a embalagem, era um produto comercial, mas assim, completamente desconhecido, ela voltou totalmente queimada da praia e garante que reaplicou a cada 3 horas. Então, hoje é como eu falei, você vai numa farmácia, você pega uma receita do seu dermatologista e consegue filtros a preços, às vezes, mais baratos do que Sundown, sem estar querendo falar mal do Sundown aqui, mas que a cosmética é muito ruim, né? Tem cheiro de filtro, tem aquela coisa pegajosa, esbranquiçada, eu tenho um verdadeiro pavor. Então, tem que usar filtros que tenham uma qualidade, uma cosmética boa para aumentar a adesão. O paciente usa um filtro, tem paciente que sai até de noite de filtro solar hoje em dia, porque não consegue mais ficar com a pele sem estar sequinha e tudo, porque é o filtro que faz isso. 3328-7666, olha aí, grande dica, gente, filtro solar, protetor solar, não é só para ir à praia não, é uso diário de proteção mesmo. A pergunta da Jéssica, né, que pulou, chegando muitas perguntas aqui, e a da Jéssica era, faço uso do protetor solar, já teve câncer de pele, ela quer saber com relação ao hidratante, precisa ser também prescrito? Não, existem, para você que já teve câncer de pele, o ideal é que todos os dias você aplique um hidratante com filtro. Eu vou falar aqui alguns que eu gosto, tem o Lipcar Ox Creme da La Roche-Posay, que já tem fator de proteção 60, ação antioxidante, tem o Hidrasoft da Vichy, tem um novo agora da linha Rock também, que é o Minesol Rosto e Corpo. São filtros, Patrícia, assim, na cada de R$50, mas assim, bisnagas enormes, e que o paciente usa no dia a dia e vê uma diferença, assim, gritante da cosmética e da eficácia de fotoproteção. Gente, então, claro, às vezes a gente gasta tanto dinheiro em outras coisas, por que não na proteção do cuidado? Eu não estou adiando, esperando chegar
chegar o verão, nós estamos na primavera, mas a incidência já é grande, para comprar não. Faz isso agora, cuidado com a sua pele, com a sua saúde. A Marta do Cabula fala sobre ácido glicólico, é isso mesmo? Tira a mancha da pele, mas precisa usar protetor solar. Ela quer saber mais sobre esse ácido. O ácido glicólico é um dos ácidos que a gente tem no nosso arsenal para trabalhar rejuvenescimento, para trabalhar clareamento de manchas. Eu gosto muito dele corporal, em braço, em perna, em região do colo. Tem que ser orientado por um dermatologista, e sempre que você usar qualquer ácido que seja o glicólico, o azelaico, o retinol, você tem que estar em uso de fotoprotetor. Olha o que a Glória diz, ela disse que tinha mancha de sol na pele e com o uso constante de um protetor solar até desapareceu. Tem esse efeito também? Perfeito. A gente vê muito isso em paciente homem, que não tem paciência de estar usando clareador à noite. Você entra só com filtro solar e as mudanças da pele dele em relação a essa radiação já fazem com que a pele desinflame e a mancha vá embora. Bom, tem também uma escala, doutora, quer dizer, grau, né, desse problema de pele, da fotoenvelhecimento? Tem, existem graus, geralmente são escalas que se dividem de 0 a 5, né, 1 a 4, isso varia como é que se diz? De quem, assim, determinou a escala, né? Os graus mais leves, a gente costuma ter abordagens padrão, só com fotoproteção e antioxidante. E graus mais avançados de fotoenvelhecimento requerem ácidos para fazer renovação celular e combinação de técnicas que vão muito além do creme que o paciente usa em casa. Então, tem que combinar, às vezes, lasers de CO2, preenchimento, né? Uso de toxina botulínica para você tentar reverter aquele grau mais avançado de envelhecimento cutâneo. Claro que nós estamos falando aqui do sol, que tem todos os seus benefícios, claro, por isso deve ser, a exposição deve ser orientada no horário certo, com proteção, com o uso do protetor e outros elementos. Mas também tem outros fatores que podem levar ao envelhecimento da pele, tipo alimentação, que mais fuma? A alimentação, a fumaça de carro, a poluição, a fumaça de cigarro, que é extremamente maléfica. A primeira coisa, quando eu tenho paciente que só de olhar no rostinho a gente já sabe que fuma, às vezes a paciente para de fumar, em 6 meses aquela pele já mudou, já tem vício, já tem luminosidade. Então, isso aí é o que a gente chama de fatores externos, exógenos de envelhecimento, tirando o sol, tá? Então, e para isso hoje existem muitos antioxidantes, muito antiglicantes, que são produtos que têm a tecnologia de reverter esse envelhecimento extrínseco de fatores outros que não o sol. Pois é, então ficar de olho aí nesses fatores que podem ser evitados, entre eles a questão não só da estética, mas também da saúde. O câncer de pele tem grande incidência no Brasil, pode ser evitado com cuidado, com tratamento. 3328-7666, ouvinte na linha, bom dia. Bom dia, Patrícia. Olá, quem fala? Ana Pimentel. Ana, sua pergunta, querida. Bom dia, doutora. Patrícia, eu tenho 2 perguntas para fazer a ela. Pode Pronto. ser? Olha, Rapidinho. primeiro, sobre meu filho, que ele tem 54 anos, já tem um tempão que saiu um caroço no meio da coluna dele. Esse caroço, ele fica assim avermelhado e parecendo que vai ser um furúnculo e coça. Ele já foi várias vezes no clínico, o clínico manda ele ir por dermatologista, mas ele é relaxado, ele não tem plano de saúde. Eu queria saber até da doutora se ela conhece alguma clínica que atenda pelo SUS, que ele possa procurar. Okay. Viu? Obrigada, tá, e a querida? outra pergunta, doutora, é sobre mim. Eu tenho 71 anos, meu rosto, não tenho nenhuma ruga, todo mundo me chama, tinha um padre aqui que me chamava mulher do Botox. Mas meus braços, eu tenho uma pele oleosa em algum canto, na caixa dos peitos, nas costas, é oleosa, meu rosto é oleoso, agora os braços e a perna é seca. E aí sai sempre umas manchas, agora mesmo estou cheia de mancha preta no braço, mancha preta, caroço, mancha de velho. Eu queria saber dela se ela podia, ela não pode me dar um creme, eu posso ir pro dermatologista. Claro, olha, obrigada, querida, fica ouvindo aí, e todos os ouvintes que estão participando hoje do programa querem saber mais. Ao final aqui, nossa produção deixa também os telefones de contato da doutora Marilu Tchuba para que você possa fazer a sua consulta presencial. Esse é o mais bacana. Com certeza, o que seu filho tem um cisto sebáceo, ele tem que procurar sair do clínico e partir para uma abordagem cirúrgica, porque tem que remover uma cápsula que produz sebo, e essa cápsula ela pode estar inflamando, e para
cada inflamação vai fibrosando e vai ficando mais difícil depois de tirar. Tem que realmente fazer o agendamento com um dermatologista e remover a lesão, ou às vezes até um cirurgião plástico geral. Em relação à sua pele, você tem o que, né, quase todo mundo queria ter, né, que é um rosto sem rugas, então parabéns por isso. Em relação à oleosidade, a pele oleosa, ela envelhece melhor, então é até uma observação que ela fez aí, que ela tem a pele do rosto oleosa, e no corpo, a pele do idoso costuma ser mais ressecada, costuma ter, às vezes, manchas, resultados desse ressecamento, e aí você tem que usar até aqueles produtos mesmo que eu comentei aqui no começo da entrevista, que são hidratantes com ação anti-idade para estar usando no dia a dia. Aqui pela Rádio Excelsior da Bahia, também pelo Facebook, os nossos ouvintes aqui participando muito, também mandando perguntas, interagindo com a gente. Ela pergunta aqui aos nossos ouvintes, doutora, para obter todos esses protetores, a qualidade desse produto precisa ser prescrito pelo médico? O ouvinte também perguntando sobre protetor solar manipulado. Eu não confio em filtro manipulado, meus pacientes todos usam filtros comerciais, todos esses que eu comentei, bons filtros e com preço bom você encontra em farmácia comum, Drogazil, São Paulo, Pague Menos, qualquer uma delas. Bom, então esses produtos estão aí, o ouvinte também perguntou se encontra em farmácia comum, tá aí então a resposta para aqueles que estão acompanhando nosso programa. Agora, o que temos de novidade dentro desse mercado de proteção? A gente está chegando o verão, então essa é uma época do ano que, além do filtro solar físico, com cor de base, com todas as novidades que a gente tem, que às vezes já vem com ação antioxidante, anti-idade no próprio filtro, a gente costuma agora potencializar a proteção com imunoprotetores orais. Então não é filtro solar oral, que o pessoal às vezes fica botando aí de blogueira, Instagram. São comprimidos, e eu vou falar aqui o nome comercial, que é o que a gente tem no mercado, é o L-Oral. O ativo é o polipódio leucatomos, que é um extrato de samambaia. Ele, do ponto de vista de proteção, ele gera uma alteração imunológica e protege o DNA da célula contra o dano, contra a queimadura solar. Existem já linhas de filtros, que é a linha Heliocare, eu também não tenho nenhum conflito de interesse, que já coloca esse ativo na cosmética do filtro pronto, e isso também beneficia principalmente pacientes que sofrem de doenças como melasma, que são manchas na pele. Acho que é importante dizer isso, porque às vezes o profissional, né, ele não fala o nome de determinado produto, como a doutora disse, não tem nenhum conflito, porque é melhor que o paciente, que o ouvinte esteja bem informado. O paciente tem que ter acesso à informação, né? Às vezes demora para conseguir uma consulta com um dermatologista, e ouvindo o nome ele tem um poder de crítica. Doutor, e com relação a esse produto, qual a sua opinião? Cada dermatologista tem seu arsenal de trabalho, né? Então, eu acho que é importante a gente divulgar, comercializar, falar os nomes mesmo. Aqui a gente não está defendendo nem criticando ninguém, mas o paciente tem que ter acesso ao que é bom. 3328-7666, mais alguém na linha? Não, então finalizando o nosso bate-papo, foi excelente, acabou rapidinho. A doutora que vai estar aí com alguns compromissos aqui para frente, vai estar também com merecidas férias, mas já está convidada a voltar, viu? Uma alegria. Meu amor, adorei, foi um prazer muito grande estar aqui. Um beijo para meu filhote que está me ouvindo, que ele está sempre na escola e hoje ele já está de férias. Que todo mundo tenha um verão protegido, né, com muito filtro solar, com a consciência de, além do filtro, boné, sombra, muita água, né? Blusas com fator de proteção, evitar o sol nos horários de pico. Eu acho que essa consciência, começando desde cedo, a gente já poder transferir isso para nossos filhos, é um benefício muito grande que a sociedade tem a ganhar a médio prazo. Sabendo que é tudo cumulativo, né? E não esquecer, nós estamos no Dezembro Laranja, sol na pele, só com proteção, é o mote da nossa campanha. A gente agradece a doutora Marilu Tchuba mais uma vez, está aqui, o telefone de contato. Muitos ouvintes pediram, a clínica, a doutora Marilu atende no Centro Médico do Vale, aqui bem no centro. O telefone para o contato é o 3237-5171, 3237-5171, ou pelo número 2102-7799, 2102-7799. Tem também as redes sociais, a gente que já te acompanha no Instagram. Isso, no meu Instagram, é o Marilu Tchuba, e lá eu tiro as dúvidas, os pacientes mandam direct, a gente tenta fazer uma interação. É uma conta privada, mas eu costumo aceitar todo mundo, mas é justamente para eu conseguir dar uma atenção até maior aos meus pacientes que me seguem. Tá aí então o convite. Acompanha lá também essa matéria da entrevista no portal Saúde no Ar, www.portalsaudeноar.com.br.